Havendo Dúmulo Legal, dou por aberta a 8ª sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 50. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Ata da sessão plenária ordinária do dia 11/3/2025. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A ata está aprovada por unanimidade. A seguir, passaremos à leitura da matéria constante no expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Projeto de lei número 2, dispondo sobre alteração de plano plurianual PPA do quadriênio de 2022 a 2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2025 e dando outras providências. Este projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Habitação, Meio Ambiente, de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Desenvolvimento Econômico, Turismo, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas, e Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. Projeto de lei número 3, dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, de Saúde, Desenvolvimento Social e Atividades Privadas. Projeto de lei complementar número 1, instituindo o Refis Santa Isabel 2025, Programa de Recuperação Fiscal do Município, e dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos. Ofícios. Ofício Gabinete do Prefeito número 111, em resposta ao requerimento 33 dos vereadores Oswaldo Bruno e Maria Thelma. Ofício Gabinete do Prefeito número 112, em resposta ao requerimento número 34 dos vereadores Francisco e Cristiano. Ofício Gabinete do Prefeito número 113, resposta ao requerimento 36 do vereador Cristiano. Ofício Gabinete do Prefeito número 113, em resposta ao requerimento 39 dos vereadores Neurisvan e José Martins. Ofício Gabinete do Prefeito número 114, em resposta ao requerimento número 37, vereadores Walter, Oswaldo e Bruna. Ofício Gabinete do Prefeito número 115, em resposta ao requerimento número 38 dos vereadores Walter e Bruna. Ofício Gabinete do Prefeito número 119, em resposta ao requerimento 40 dos vereadores Neurisvan e Anderson. Ofício Gabinete do Prefeito número 120, em resposta ao requerimento número 41, vereador Antônio Marcos. Ofício Gabinete do Prefeito número 122, em resposta ao requerimento número 42, vereador Wagner. Ofício Gabinete do Prefeito número 123, em resposta ao requerimento número 44, vereador Wagner. Ofício Gabinete do Prefeito número 125, em resposta ao requerimento número 43, vereador Wagner. Ofício Gabinete do Prefeito número 126, em resposta ao requerimento número 45, vereadores Walter, Oswaldo e Cristiano. Ofício Gabinete do Prefeito número 127, em resposta ao requerimento, vereador Oswaldo. Ofício Gabinete do Prefeito número 131, em resposta ao requerimento número 35, vereador José Martins. Ofício Gabinete do Prefeito número 130, enviando-nos justificativa e pedido de tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 2, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual PPA do quadriênio 2022 a 2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2025 e da outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito número 133, enviando-nos justificativa e pedido de tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 3, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências.
Ofício Gabinete do Prefeito número 136, enviando-nos justificativa e pedido de tramitação de urgência do projeto de lei complementar número 1, que dispõe sobre a instituição de Refis Santa Isabel 2025, Programa de Recuperação Fiscal do Município e da outras providências. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Passaremos à leitura do relatório apresentado por Origens Diversa. Relatório da Câmara dos Deputados, enviado por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando-nos das transferências de recursos da União ao município de Santa Isabel em fevereiro de 2025. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 71 da vereadora Regiane, requerendo ao senhor prefeito local o envio a esta Casa de Leis de informações atualizadas sobre o andamento da solicitação de aquisição de container, cuja compra se dará por meio de recursos oriundos do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 72, vereador Anderson, requerendo ao senhor prefeito local informações quanto à possibilidade de se solicitar à Polícia Militar o reforço de ronda policial no Mirante do Monte Serra. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 74 da vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito municipal local informar a esta casa, através da Secretaria de Arte e Cultura, se houve incentivo financeiro aos blocos carnavalescos para a realização de desfile neste carnaval. Caso não tenha ocorrido, informar-nos sobre a viabilidade de se realizar um estudo para a criação de um projeto que venha contemplar os blocos carnavalescos com aplicação de recurso público ou de lei de incentivo para que as empresas privadas contribuam com a realização do carnaval. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 75 da vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito local prestar a esta casa informação sobre estudo de viabilidade de projeto para a realização dos serviços de repavimentação asfáltica da Avenida Prefeito Hilário Dacier, com a respectiva planilha de custo. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 76 dos vereadores Bruna, Marcos, Canor e Maria Telma, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta casa informações sobre estudo de viabilidade de projeto para a construção de uma quadra poliesportiva na EMEB Teijiquita, com a respectiva planilha de custo. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 77 dos vereadores Bruna e Osvaldo, requerendo ao senhor prefeito municipal informar a esta casa se existe um planejamento, cronograma, para a realização do serviço de pavimentação asfáltica nas diversas vias públicas do nosso município.
Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Bruna Duparte. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, povo aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Uma boa noite também especial ao vereador Renan de Arujá, que está aqui presente na sessão de hoje. Esse requerimento é visar, se há um cronograma, e se não houver um cronograma anual, que a gente possa ter esse cronograma, a fim de que a gente possa ir asfaltando alguns trechos com o próprio orçamento do município. Ah, mas o orçamento é pequeno. Se a gente for pensar que o orçamento é pequeno e que nunca a gente vai fazer nada, de fato a gente nunca vai fazer nada. Então, que a gente possa, dentro da LDO, dentro da LOA, colocar pequenos trechos e ir pavimentando anualmente isso. E quero agradecer também ao vereador Oswaldinho aí, que vem contribuindo, nos ajudando com ideias. Oswaldo, muito obrigado pela sua parceria. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter um cronograma asfáltico, que seria, tipo assim, vamos supor hoje, para pavimentar hoje a Criolã, fica em 4 milhões, vamos colocar 4 milhões e 200. Não conseguimos pavimentar tudo de uma vez. De fato, o município não consegue fazer isso. Mas a gente pode pavimentar um trecho desses 4 milhões. Então, por que a gente não poderia, de repente, fazer em 3 etapas? Mas que a gente pudesse fazer não só na Criolã, sim? Parabéns pelo requerimento, fiquei muito feliz em ouvi-lo agora. Isso aí se chama planejamento estratégico. É o que a gente não está tendo ultimamente na nossa cidade. A gente tem que ter planejamento estratégico. Todo ano a gente tem que saber o que a gente vai fazer daqui a 1, 2 ou 3 anos. Então isso é legal para a gente saber o que o governo está pensando nessa área. Parabéns para você. Obrigado, vereador, pela contribuição. É isso, é igual você falou, acabou de falar, é planejamento estratégico. A gente tem que ter uma estratégia para a gente poder atingir o objetivo. E que seria através disso. Ah, não dá para fazer tudo de uma vez? Vamos fazer em 3 etapas? Vamos fazer em 4 etapas? Mas que, de fato, a gente faça. Porque temos Pouso Alegre, Ouro Fino, Jaguari, bairro do Funil, bairro do 55, que dá acesso à Dutra, que desafogaria muito o trânsito da cidade. Então, assim, Avenida Brasil, que dá acesso lá ao Galeto de Ouro. Então, a gente tem que começar a pensar e buscar a viabilidade desses projetos, dentro do próprio orçamento municipal que a gente tem hoje. Uma parte, vereadora? Sim. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência, agradecer a nossa parceria nesse requerimento e parabenizar porque no seu discurso e na sua atuação sempre tem um olhar para esses trechos de bairros mais periféricos onde o asfalto não chega. Nós precisamos sim trabalhar, nós estamos trabalhando com impositiva, tudo na emenda impositiva, em trechos de ruas realmente que ficam intransitáveis. Então, eu parabenizo por esse olhar para as pessoas que não estão nos centros da cidade e sofrem muito para transitar. Eu que agradeço, vereadora. Sim. Parabenizar você também pelo requerimento. No meu ponto de vista, até essas pessoas dessas áreas mais afastadas, como Vossa Excelência acabou de dizer aí, eles são favorem a contribuição. Eles querem contribuir com seus impostos, pagar seu IPTU, para que eles estejam melhorias, né? Mas eu acredito que nem, né, o vereador Wagner acabou de falar agora, um planejamento para que esteja uma arrecadação, para que isso seja concretizado. Agora, se não correr atrás desse pessoal, fazer esse planejamento, essas pessoas começarem a contribuir, só com o nosso recurso nós não vamos conseguir. Mas, se fizer um planejamento, onde que as pessoas começam a pagar, ter arrecadação, você pode ter certeza que esse asfalto vai chegar até essas pessoas. E as pessoas querem, tá? As pessoas mais afastadas do centro, eles querem que o asfalto chegue até a casa deles. Então, eu acredito que falta um esforcinho. Com certeza, vereador. Bem lembrado, na questão da regularização fundiária, até que a gente acompanhou algumas regularizações fundiárias, juntamente com o Marquinhos e o próprio vereador Oswaldo, a gente viu que as pessoas elas queriam contribuir, regularizar a sua situação, e com isso ajudou o município a arrecadar mais, né? Dentro do cronograma. Eu vejo que, eu citei a Criolã porque é a única mais extensa que a gente tem. A gente está falando em torno aí de 5 km na Criolã para 4.200. Então, eu estou falando aproximadamente aí de 800 mil para cada 1 km de intertravado. Então, eu não vejo que é uma coisa de outro mundo. Eu vejo que é coisa de planejamento.
é uma coisa que a gente não está tendo. Que a gente seria interessante a gente começar a ter esse olhar mais minucioso, porque a Secretaria Municipais está soberbada, né? Então a gente precisa, não só nós vereadores, mas também o Executivo, nos ajudar a contribuir, tendo esse planejamento já de como eu posso falar, de custeio dessas áreas, para a gente poder também ajudar aí junto às impositivas. Eu tenho certeza que todos os vereadores que aqui estão querem contribuir com isso. Mais uma parte, vereadora. Sim. Se a gente colocar durante os 4 anos dentro do orçamento que a gente gasta, manutenção, máquina, pedra na estrada, mão de obra, eu acredito que muitas vias já estavam asfaltadas. Então, assim, se fizer um estudo em cima disso e colocar lá, vamos fazer agora metade da Criolan, né, pela quantidade de material que nós estamos gastando lá, eu acredito que consiga. Então, é exatamente, e é esse olhar que eu quero que o Executivo tenha para essa aclamação que a Câmara aqui, porque alguns vereadores aqui também se pronunciaram, para que a gente possa ter esse planejamento, para que a Santa Isabel possa ser mais organizada do que ela já vem sendo. Ela está sendo reestruturada, mas ela pode ficar melhor ainda do que ela está. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 78, vereador Antônio Marcos, requerendo ao senhor prefeito local enviar a esta Casa de Leis um relatório detalhado, com informações referentes às emendas parlamentares estaduais e federais, enviadas ao município de Santa Isabel nos últimos 3 anos, período equivalente aí do ano de 2022 a 2024. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem, poderia ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. O relatório dos últimos 3 anos deve conter: 1. Lista completa das emendas destinadas ao município no referido período, relacionando os respectivos valores, as datas de liberação e os nomes dos deputados que as enviaram. 2. Setores para os quais as emendas foram destinadas: saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Informações sobre a aplicação dos recursos, incluindo obras e projetos realizados com as emendas. E a avaliação do impacto das emendas no desenvolvimento do município. O presente pedido tem como objetivo obter informações detalhadas da destinação e impacto de emendas parlamentares no desenvolvimento do município de Santa Isabel. Acredito que a transparência na gestão dos recursos públicos é fundamental para garantir que os valores sejam utilizados de forma eficiente e em benefício da população. Isso posto, as informações solicitadas neste pedido são importantes para que possamos acompanhar a aplicação das emendas parlamentares e avaliar se elas estão contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Por se tratar de assunto de relevante interesse para a edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 12 de março de 2025, Antônio Marcos da Silva, Marquinhos Pelican. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 79 do vereador Edson, requerendo ao senhor prefeito local, por meio da Secretaria de Educação, informações detalhadas sobre o transporte escolar no município, em especial quanto às linhas em operação, regularidade e possibilidade de ampliação de rotas, a fim de atender um maior número de alunos da rede pública de ensino. Gostaria que lesse na íntegra, senhor presidente. Por favor, secretário.
informações detalhadas sobre o transporte escolar no município, em especial quanto ao que se segue. Quais são as linhas de ônibus escolares em operação no município, incluindo itinerários, horários e frequência? Se o serviço de transporte escolar tem sido prestado de forma regular, caso contrário, quais os principais desafios enfrentados pela administração municipal? E, se existe viabilidade técnica e orçamentária para ampliação das rotas, a fim de atender o maior número de estudantes da rede pública de ensino. O transporte escolar é serviço essencial para garantir o direito fundamental à educação, assegurado pela Constituição Federal e legislação educacional vigente. No entanto, há relatos de que alguns estudantes enfrentam dificuldades no deslocamento até as unidades escolares devido à insuficiência de linhas ou à irregularidade na prestação do serviço. Assim, torna-se fundamental esclarecer os aspectos supracitados, uma vez que a ampliação do transporte escolar e sua devida prestação contribuirão para a redução da evasão escolar e garantia de que todos os alunos tenham condições adequadas de frequentar as aulas, especialmente aqueles que residem em áreas mais afastadas ou de difícil acesso. Diante da relevância da matéria ora apresentada, conto com a colaboração e o apoio dos nobres pares com a aprovação deste requerimento. Edson Roberto Almeida Fontes. Edson Oglória. Continua a discussão, Peço requerimento. a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oglória. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, quero cumprimentar o Renan, o vereador Lídia Arujá e a assessoria que o acompanha. Bom, esse requerimento eu fui convidado para uma reunião no bairro do Varadouro e lá vendo as dificuldades, as deficiências, me relataram a dificuldade do ônibus escolar. As crianças andam 2,7 km para chegar até a pista ali na estrada de Garatá, para pegar o ônibus até a escola. E eu falei, mas por que o ônibus não entra aqui? Já tentamos de várias maneiras, já conversamos com fulano, com o prefeito, com todo mundo, e não conseguimos, Glória. E eu gostaria que você levasse em pauta isso daí e tentasse nos ajudar com essa dificuldade. Após eu ter essa reunião aí com a população, tive mais um problema no bairro do Pedra Branca, Ouro Fino, vários lugares, que aí entraram em contato comigo, né, através dessas famílias, e eu fui até a secretária de Educação, a Donizete, conversando com ela, mostrei a deficiência das linhas, dos locais, peguei o número de telefone, endereço de todo mundo, ela entrou em contato, pediu para que fosse feita uma diligência no lugar, uma fiscalização, e realmente constatou lá várias crianças que estavam sendo prejudicadas de ir à escola pelo problema da condução escolar. Graças a Deus, a Doni me ligou ontem, vai conseguir colocar essas linhas em andamento. Quero agradecer também ao nosso jurídico, o doutor Freneda, que contribuiu, me ajudou nesse requerimento, de uma maneira mais clara, né? Para que a gente conseguisse sanar esse problema. Graças a Deus, senhor presidente, a Donizete me ligou, já está fazendo aditamento, está entrando em contato, está fazendo um acordo com a empresa escolar, e parece que já vai começar a pegar essas crianças nessas linhas aí que estão com deficiência. E através disso ela olhou vários lugares que também vão ser contemplados, né, com essa situação aí. Uma parte, vereador. Pois não, senhor vereador. Fico até feliz em ouvir Vossa Excelência dizer que vários lugares vão ser contemplados. Eu sei que a Doni, ela corre muito lá e faz o que ela pode. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo para você. As crianças da Vila São Pedro vai no Joaquim Simão, do Joaquim Simão vai no Pouso Alegre, do Pouso Alegre passa Chacras Verduras, e Verduras passa Ouro Fino e vai chegar no Tejiquita. Imagine o coração dessas mães como que não ficam. Então eu acredito que com a força e a união dessa casa aqui, a gente consegue trazer qualidade a essas crianças, porque criança tem que estar na escola, não na casa. Então, mas isso depende de nós aqui também, cobrar o executivo para que isso seja feito, e também que essa empresa ela seja multada caso ela não cumpra essas medidas que têm que ser feitas. Obrigado.
parabéns pelas palavras, vereador. E está à disposição a todos os vereadores também, né, de conversar com a Donizete. Já incluí alguns casos que talvez vocês tenham, né? Aproveita o momento que ela está fazendo o aditamento dentro do orçamento para aumentar essas linhas, e algum de vocês deve ter alguma deficiência em alguma área, é só falar com ela que ela inclui, né, nesse novo aditamento aí. Obrigado, boa noite, senhor presidente. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 80 do vereador Jairo, requerendo ao senhor prefeito local prestar a esta casa informações sobre a convocação e contratação dos candidatos aprovados no concurso público número 001 de 2024 para os cargos da Guarda Civil Municipal. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 81, vereador José Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal local que envie esta Casa de Leis informações sobre o estudo realizado para aproveitamento da área pública, situada entre as ruas Minas Gerais e Eloá Cabral Saueia. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, na verdade, esse requerimento já foi feito pela essa casa, veio uma resposta assim para esse vereador: estamos analisando o local. Essa é a resposta. Agora, estou reiterando esse requerimento novamente. Nós temos hoje uma área no Parque Santa Teresa, uma área pública, que ela está cercada por morador, ela está sendo cultivada com plantio. Só que é uma área que dá para ser reaproveitada, é uma área municipal. Com pouco recurso, dá para ser feito. O vereador Chico mesmo, né, com a emenda impositiva dele, ele conseguiu fazer uma praça, lá onde que no Jardim Eldorado. Então, assim, pouco recurso, senhor presidente. Então, eu quero ver agora qual é a desculpa que vão me dar. Porque é uma área pública, né, os engenheiros ficaram de analisar se realmente era uma área pública, não me deram retorno, e eu estou refazendo o requerimento para que eu possa passar para a população o que vai ser feito naquela área. Uma praça, eu acredito que um parque não poderia, porque nós já temos um parquinho lá próximo, mas se fizesse uma praça naquele local, já ajudaria a população do Parque Santa Teresa, porque nós temos muito pouco lá, temos que fazer mais, como tantos bairros do município. Obrigado. Continua a discussão do requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 82, vereador Zé Martins, requerendo ao senhor prefeito local que envie esta casa cópias de notificações encaminhadas à empresa de coleta de lixo, conforme consta no ofício Gabinete do Prefeito 70, em resposta ao requerimento número 3 deste ano, 2025. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, boa noite. Senhores vereadores, é mais uma briga que nós temos aí no dia a dia. Sabemos que em muitos lugares aí a população ela não colabora próximo às lixeiras, mas nós, como os fiscalizadores, não podemos deixar ficar como está hoje. Você passa na zona rural, você passa no Jardim Eldorado, você passa no Cachoeira, a quantidade de resíduo. Esses dias mesmo eu até passei, os coletores estavam lá, eles não podem recolher caixas de papelão, tudo aquilo que for derivar, né, que pode ser reciclável, eles não estão recolhendo. Eles só têm que recolher o lixo mesmo. Imagine só, senhor presidente, senhores vereadores, se todos os locais, eles não recolherem isso daí,
recolherem somente o lixo. E se você andar ao nosso redor, a quantidade de lixo está imenso, imenso, porque esses recicláveis vão deixando, tem pessoas que recolhem, mas, eu dou um pequeno exemplo para você, hoje o papelão, eles não estão recolhendo mais, nem os catadores estão pegando papelão. O que acontece? As pessoas vão lá, colocam fogo, daqui a pouco queima o lixo e vira, né, e a contaminação. Então está acontecendo isso diariamente. Se vocês quiserem, a gente, né, eu acredito que todos vocês andam para todos os lados aí, então não podemos deixar que a empresa ela faça o que quer, porque hoje, pelo que eu estou vendo, ela vai, cata, recolhe, tem alguns lixos lá, como caixa de papelão e outros objetos lá, dá para ser recolhidos, tem que ser recolhidos. Uma parte. Sim. Parabéns pelo requerimento, fico muito feliz também que nós estamos trabalhando, parece que em conjunto, a gente pensa um pouco, né, mesmo que a gente não se encontra, mas a gente pensa parecido, e eu trabalho muito nessa área. Estou fazendo um requerimento hoje parecido, né, que é a coleta seletiva. Eu acho que a gente, só junto, que a gente consegue alcançar alguma coisa. Então, você está de parabéns, estamos juntos aí, estou junto contigo aí na sua luta. Obrigado, vereador. Pode ter certeza, o que eu puder lutar para estar ajudando o crescimento da cidade, nós somos eleitos pelo povo, e o povo nos cobra isso daí. Vou dar um pequeno exemplo, você passa na estrada de Garatá, a nova da DR, né? A DR pediu para tirar todas as lixeiras, mas a população continua jogando no mesmo lugar. É um lixão. Quem vem de Garatá para cá fala, pô, mas que cidade suja. É culpa. Daí você fala, mas a população, os coletores não estão recolhendo. Eles recolhem, não vou falar para você que eles não recolhem, eu vejo eles recolhendo. Só que da forma que estão recolhendo, não dá, senhor presidente. Estão deixando muito resíduo para trás e está ficando uma vergonha. Se você vem da estrada de Arujá para cá, lixão. Se você vem da estrada de Garatá para cá, lixão. Se você vai em alguns lugares do Montenegro, está se tornando lixão. Ali próximo onde que eu moro, está um lixão imenso. Então, assim, falta um pouco de fiscalização. Me permite eu uma acredito, parte, vereador? Sim. Parabéns pelo requerimento. E até pegando um gancho do requerimento anterior que o vereador Wagner citou, é falta de planejamento, realmente. Porque, igual você falou que a DR tirou, indo daqui para Igaratá, tirou, e vai fazer, eu acho que já quase 2 meses. E nenhuma providência foi tomada. Está tudo do mesmo jeito. A população continua jogando lá, mas a prefeitura não interviu em nada para solucionar esse problema. Inclusive, até hoje eu recebi no Ouro Fino, que foi retirado uma lixeira lá do Ouro Fino, que está tudo no chão também. Então, é o que você acabou de falar. Realmente, a falta de fiscalização, não fazer nada, a empresa de lixo acaba fazendo o que dá. Se a prefeitura não fiscaliza, vai ser mais uma terceirizada que vem e faz o que quer aqui no nosso município. Vereador, vou dar um pequeno exemplo para vocês. Alguém de vocês, eu acredito que esteja aí para Pedra Branca. Quem passar em frente ao Teijequita agora, em frente ao Teijequita, foi colocada uma lixeira em frente à escola. Daí eu perguntei para alguns moradores, falaram com o secretário que autorizou. Eles tiraram de uma via próxima, que é uma entrada lá de um pequeno condomínio lá, né? Que os moradores não queriam a lixeira. Concordo com eles, era um lixão aquilo lá. Mas trouxeram na porta da escola. Eu acredito que é um bairro tão pequeno, poderia, pessoal, vamos lá, vamos para o caminhão entrar dentro desse bairro aqui, vamos fazer a recolha desse lixo. Porque o que não pode é a gente autorizar uma lixeira na frente de uma escola. É até vergonhoso para nós vereadores. Aqui quem passar lá vai dar uma olhada para vocês verem. Então, é inaceitável. Então, eu estou pedindo as notificações, tomara que esteja essas notificações a respeito da empresa, para que a gente tome providência. Porque trabalho em conjunto tem resultado. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 83, vereador Francisco. Requerendo ao senhor prefeito local que se digne oficiar a Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, visando a realização de estudo de viabilidade para ampliação do itinerário da linha de transporte coletivo número 820, que liga o município de Santa Isabel, loteamento Jardim Dourado, a São Paulo, metrô Armênia,
com o objetivo de atender um maior número de munícipes que necessitam desse transporte para se locomoverem até o local de trabalho. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem. Pode ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. O pedido se justifica ante as diversas reivindicações recebidas dos nossos munícipes em relação à necessidade de ampliar o trajeto percorrido pelo transporte público da linha número 820, Santa Isabel, Jardim Eldorado, São Paulo, Metrô Armênia, cujo itinerário atual no bairro Jardim Eldorado inicia-se na Avenida Jânio da Silva Quadros, passando apenas pela Avenida Prefeito Hilário da Ceia e Avenida Prefeito Oswaldo Rodrigues da Silva, com destino final a São Paulo. Considerando a grande extensão do loteamento Jardim Eldorado, e diante da crescente demanda de moradores e trabalhadores deste bairro, que necessitam de transporte público, se faz necessária a ampliação do itinerário da referida linha, acrescentando a Avenida Ulisses Guimarães, Rua Antônio Andrade de Lima, Rua Joaquim Honório da Silva e Rua Dirce de Souza Machado, o que atenderá um maior número de moradores daquela localidade. Deste modo, este vereador requer a realização de estudo de viabilidade para ampliação do itinerário da linha que liga o município de Santa Isabel a São Paulo, devendo o trajeto iniciar-se na Avenida Jânio da Silva Quadros e passar pela Avenida Prefeito Hilário da Cie, Avenida Prefeito Oswaldo Rodrigues da Silva, bem como pela Avenida Ulisses Guimarães, Rua Antônio Andrade de Lima, Joaquim Honório da Silva e Dirce de Souza Machado, e demais percursos já estabelecidos no itinerário atual com destino final a São Paulo, devendo o retorno ocorrer da mesma forma. Por se tratar de assunto de relevante interesse a esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares Francisco Pereira de Melo, o Chico do Mercado. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 84, vereador Walter. Requerendo ao senhor prefeito local prestar essa Casa de Leis informação quanto ao número de pedidos de ambulantes que buscaram autorização para o uso e ocupação de solo em espaços públicos nos anos 2023 e 2024 e o respectivo ramo da atividade. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Walter Negrão. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas. Um abraço para o nosso amigo e vereador também de Arujá, nos prestigiando hoje aqui, Renan do Podemos. Senhor presidente, esse requerimento eu fiz devido à situação que a gente vive hoje no município, de diversas pessoas que buscam trabalhar de forma autônoma no município em vias públicas. No momento em que eu estive como diretor de desenvolvimento econômico do município, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm em conseguir um emprego, em empreender, e nós temos espaço em vias públicas, porém, nós precisamos regulamentar. Assim como já tem em diversos municípios, o programa do próprio município de São Paulo, o programa Tô Legal, que regulamentou, regularizou, e hoje as pessoas que empreendem, que são MEIs autônomos, conseguem essa autorização para trabalhar regular em vias públicas. Mogi das Cruzes, em 2021, também fez um projeto muito semelhante. Se não me engano, foram 109 espaços públicos em diversos bairros, também proporcionando para que esses empreendedores conseguissem trabalhar de forma regular, ganhar seu dinheiro. Isso gera recursos para o município, porque o empreendedor, o pequeno empreendedor, trabalhando, cadastrado no município, a gente gera receita, gera desenvolvimento econômico e ele consegue fazer sua própria renda. Uma parte, vereador. Pode falar, vereador, Zé. parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento. É algo que várias pessoas vêm nos procurar essa casa a respeito de um local para poder trabalhar. Eu vejo, né, às vezes a gente vai atrás do secretário até, ele fala para a gente, tem tal lugar lá certo, por exemplo,
Ah, tem lá no parque. Mas geralmente as pessoas em si, eu até entendo o lado das pessoas. Ah, mas lá naquele local não passa ninguém. E é verdade. Às vezes tem um local para a pessoa montar a sua barraca lá, mas não passa ninguém naquele local. Eu acredito, se tivesse uma área pública aqui no município, uma área que pode ser um pouco distante até do centro, onde que essas pessoas pudessem trabalhar, tipo uma feira que está sendo agora, na madrugada, onde que essas pessoas pudessem trabalhar diariamente, eu acredito que aumentava a arrecadação, ajudaria e também ajudava esses trabalhadores. Eu acredito arrumar um espaço, por exemplo, lá próximo ao parque, lá, eu acredito que lá seria um ótimo local. Só um minuto para concluir, senhor presidente. Seria um ótimo local. Agora, não adianta, tipo assim, a pessoa querer o espaço, mas manda ela lá no Acácia. Ela não consegue trabalhar. Então, vou pegar o exemplo de Mogi das Cruzes, que foi feito o chamamento público e as pessoas se inscreveram e tinha a opção de escolher, se não me engano, 3 espaços, e aí tinha a questão de proximidade da residência, tem os critérios, o ramo de atividade, o CNAE principal que vai ser aplicado. Então nós precisamos fazer uma regulamentação, uma legislação, para que permita o uso do espaço público de forma correta, nos parques, nos bairros. Dá para se fazer por bairros, primeiramente, mapeando o centro, depois Novo Éden, Jardim Eldorado, Vila Guilherme. Existem espaço público, o próprio Parque Municipal tem possibilidade de fazermos isso. Então, por isso eu coloquei esse requerimento, senhor presidente, para que nós tenhamos uma resposta do Executivo e consigamos aqui avançar nesse projeto de lei. Mas uma parte, vereador, e tanto é que se nós formos para fora em parques, a maioria dos parques hoje tem os comércios dentro dos parques. Exatamente. Então eu acredito que traz renda e ajuda o município. Parque Vila Lobos de São Paulo, quem não conhece, conheça. É um grande empreendimento público que está ali com várias iniciativa privada, investimento, e tem vários ambulantes trabalhando de forma cadastrada. Pode falar. Parabéns pelo requerimento. O senhor falou uma palavra muito importante: mapeamento da cidade. Nós precisamos fazer um mapeamento, usando o que o Zé falou. Tem aquele rapaz que montou, Zé, em frente na entrada do Sol Lazer. Ficou muito bom lá. Primeiro tinha colocado um lugar que era perigoso por causa da estrada, depois deslocou um pouquinho mais para dentro da estrada, então ficou muito bom. Fazer um mapeamento de todos os locais que possam, colocar essas pessoas que têm esses empreendimentos. Parabéns pelo requerimento, vereador. Se me permite uma parte, vereador, quero parabenizar pelo requerimento. É de extrema importância a gente ter esse mapeamento, como mesmo o vereador Anderson Cueca aqui disse, porque na própria feira noturna a gente vê que tem várias pessoas de Santa Isabel agora querendo buscar o seu espaço, mas não estão tendo uma oportunidade de ampliar esse espaço. E como você mesmo disse, outros bairros podem ser contemplados, Jardim Eldorado, vejo também possibilidade de Jardim Acácia, Novo Éden. Então, assim, eu acredito que os produtores de Santa Isabel, eles estão buscando esse espaço e esse incentivo, mas eles não estão obtendo. Então, a gente precisa fazer um trabalho mais minucioso, e por isso que eu parabenizo Vossa Excelência. Agradeço, Bruna. É isso, presidente. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 85 do vereador Walter. Requerendo ao senhor prefeito local que se digne a oficiar a empresa Aviação Suzano para que amplie a cobertura da linha de ônibus que atende o bairro Montenegro, a fim de atender funcionários das empresas situadas no bairro, bem como viabilizar a chegada de turistas até a rota turística Águas e Sabores. Está em discussão o requerimento. Peço, por favor, lê na íntegra, senhor presidente. Por favor, secretário. O presente pedido se justifica tendo em vista a alta demanda por transporte público na localidade. É de se mencionar o grande número de empresas e comércios localizados no bairro Montenegro.
e a necessidade de atender os trabalhadores que atuam no local. Ressalta-se que a rota turística Águas e Sabores, existente na localidade, atrai um grande número de pessoas que circulam diariamente pelo bairro. Assim, faz-se necessário que o transporte público atinja uma área mais abrangente, atendendo também os turistas. Atualmente, a linha de ônibus que atende o bairro não contempla integralmente a estrada do Varadouro, principalmente a via da rota Águas e Sabores. Assim, esse vereador solicita ao prefeito municipal que faça a intermediação junto à empresa Aviação Suzano para que esta realize a extensão do trajeto, visando também o fomento de cultura local. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Walter Negrão Almeida. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valtinho. Ótima noite a todos mais uma vez. Esse requerimento, senhor presidente, eu coloquei ele aqui porque faz mais de 8 anos que essa rota foi homologada pelo Contur. Nós temos marinas, restaurante, cachoeira, pesqueiros e locais turísticos de acesso à represa em que o turista tem que ir andando porque não tem transporte público no acesso da rota Águas Sabores, onde a via é de estrada de terra. Hoje o ônibus vai até o ponto final, no quilômetro 12, 12,5, e retorna pela via de asfalto. E o que nós queremos é que esse mesmo transporte que vai e volta pela via de asfalto, que ele contemple toda a rota turística Águas Sabores, não só pela via de asfalto, mas também retorne pela via de acesso de estrada de terra. Os empresários que ali estão reivindicam muito isso já há anos, que eles precisam fazer o transporte dos colaboradores com o próprio carro. Alguns têm van, outros vão e voltam com o carro próprio para poder transportar seus colaboradores, porque hoje não tem acesso para que essas pessoas possam chegar ao seu devido trabalho. Então isso acaba inviabilizando até alguns investimentos. Fato que a pessoa tem que investir no transporte para seus colaboradores. E eu já vi, como eu falei, presenciei turistas andando a pé, saindo aqui de Santa Isabel, próximo centro, para ir até ali o Tio Pedrinho, para visitar locais turísticos. Se nós tivéssemos um transporte e um mapeamento ali nessa área, nós conseguiremos, de fato, atender melhor essas empresas e também atender de forma eficiente o turista, porque nós, enquanto MIT, município de interesse turístico, é vergonhoso ter uma rota homologada há mais de 8 anos pelo Contur no município e não ter um transporte público de qualidade que a atenda. É isso. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 86 do vereador Walter, requerendo ao senhor prefeito local que oficie a empresa Autoviação Suzano para que realize os serviços de limpeza e manutenção em todos os veículos que atendem no município, a fim de garantir a segurança e o bem-estar dos passageiros, bem como dos funcionários da empresa. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 87, vereador Cristiano, requerendo ao senhor prefeito local prestar essa casa através da Secretaria de Saúde informações sobre a atual fila de espera para que os pacientes possam realizar as sessões de fisioterapia. Está em discussão o requerimento. Questão de ordem, presidente. Chega na íntegra, por favor. Por favor, secretário.
mencionado pedido se faz para obter informações reais sobre problema existente em nosso município. As reivindicações dos munícipes são constantes quanto à demora para o início de tratamento médico com sessões de fisioterapia. Assim, no intuito de buscar recurso parlamentar, para suprir a necessidade de nossa população, é necessário ter conhecimento da real situação. Dessa forma, requer ao senhor prefeito municipal que solicite à Secretaria de Saúde informações sobre a atual fila de espera para a realização de sessões de fisioterapia, abrangendo as realizadas nos setores da própria Secretaria, como também as realizadas na Irmandade de Santa Casa de Misericórdia. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta edilidade e população, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Cristiano Felizardo da Silveira. Continua a discussão, requerimento. Com a palavra, vereador Ô Glória. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, novamente público presente. Parabéns, Cristiano, pelo requerimento. A demanda é grande. Tem pessoas que estão 1 ano e meio na fila e ainda não foi contemplada fazer a fisioterapia. Inclusive, eu tenho 2 pedidos aqui, de uma criança e uma pessoa idosa que pediu urgente. Eles foram remarcar lá a fisioterapia e não tem um prazo. E falou, vai demorar, mãe, vai demorar. E qual a solução? Eu acho que é empregar mais fisioterapeutas, né? Achar várias situações aí, porque desse jeito não pode continuar. Não tem como. Uma parte, vereador. O ano passado, se eu não me engano, a gente chegou a 1.600, se eu não me engano, a 1.600 pessoas em espera. Daí foi contratada uma empresa, né, com 2 fisioterapeutas, onde que chegou a diminuir mais ou menos para uns 700. E a demanda está alta ainda. Eu acredito que, se não fizer uma contratação, uma terceirização, não vamos conseguir, porque a demanda em fisioterapia aqui no município está altíssima, alto mesmo. Até conversando com a Ana, eu esqueço o nome da outra fisioterapeuta lá, eles não estão conseguindo, porque a fila está enorme, eles têm que dar atenção para quem está, né, fazendo a fisioterapia. Então, assim, eles não podem burlar, né? Vamos fazer 3 aqui, 2 ali. Eles têm que fazer do começo ao fim. Então, eu acredito que, se não tiver contratações e até espaço, eu acredito que hoje, com mais contratações, até o espaço ali não daria. Obrigado. Então, o ano passado, o orçamento da saúde foi gasto quase 38% para 39%. Teve uma qualidade melhor de saúde, atendimento, mas eu acho que deveria priorizar mais essa demanda da fisioterapia. Porque vai na Santa Casa, passa no ortopedista, tem caso que é fisioterapia. E se a pessoa não for fazer a fisioterapia, aumenta a demanda com o ortopedista. Não tem a fisioterapia, só tem que me dar medicamento. Gasta-se mais medicamento, gasta mais com atendimento do ortopedista. Eu acho, né, que deveria se atentar a essa situação e fazer como fez aquele do vascular lá. Fizeram a vereadora Bruna pode me... Do vascular foi feito mutirões, né? Inicialmente, e agora eles estão fazendo mais em 2 profissionais só, aos finais de semana. Que aos finais de semana, de repente, poderia realmente, vereador, ser uma boa opção. Obrigado, vereadora. Fazer um mutirão, né? Fazer um mutirão aí de 10, 15 dias, que eu acho que a fisioterapia não passa de 10, 15 dias, né? A demanda do médico. Oi? 10 sessões. Então, são 10 dias aí, faz as 10 sessões. Eu acho que seria um jeito o mutirão, já que não pode contratar o fisioterapeuta para ter ele lá permanente. Então, a demanda é grande. Eu acredito, assim como a palavra do vereador, só um minutinho, do vereador Zé da Mula, estava 1.200, 1.300 pessoas. Eu acredito que já chegou novamente a esse índice. Pode falar, senhor. Boa parte, vereador. Eu só estava com problema no dedo, só não estava pedi agora. Parabéns, Cristiano, pelo requerimento. O ano passado eu questionei a Secretaria de Saúde e eu vi uma deficiência por
porque eles tratam como urgência, e está certo, o pós-cirúrgico, que a pessoa precisa ali de imediato, né, a fisioterapia, e os crônicos, não sei se é assim que se chama, são as doenças crônicas, né, que precisam de fisioterapia, elas sim que ficam nessa fila enorme aí que tem de 1.800 pessoas. Tem pessoas que, quando chamam, elas até desacreditam, falam, nossa, mas já faz 2 anos. Então, realmente precisa fazer um mutirão, tentar ver maiores lugares aqui na Secretaria de Saúde. Alguma coisa tem que ser feita, porque é um caso muito sério. As pessoas sofrem muito, principalmente a terceira idade. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Se me permite uma Pois não, parte, senhora vereadora. Parabéns ao vereador Cristiano, porque realmente, há um mês atrás, quando ainda era o secretário Gabriel, eu pedi uma relação de demanda reprimida, e lá tinha 1.162, há um mês atrás. Então, a gente tem 1.162. Eu concordo com a Vossa Excelência da questão dos mutirões e também concordo com o Zé, que a gente precisava de um espaço maior, porque um fisioterapeuta ele consegue atender mais de um paciente, porque a maioria é aqueles choquinhos. Tem umas terapias que você consegue conciliar não atendendo só um paciente, mas para isso a gente precisa de espaço. Então acho que seria interessante todos nós aqui pensarmos em um espaço que pudesse ser um pouquinho maior do que aquele que está lá, porque os fisioterapeutas em si, eles conseguem atender em média 3, de repente até 4 pacientes. E aí a gente conseguisse fazer de fato um mutirão, mas a gente precisa de um espaço maior. Equipamento a gente tem, porque eu já cheguei a fazer fisioterapia há um bom tempo atrás, eu cheguei a fazer. Então equipamento tem, mas acaba que infelizmente o espaço é pequeno. Eu acho que hoje o secretário é o Nabil, para ele olhar com carinho, né, ter um olhar com carinho nessa situação. Não sei se há possibilidade de colocar nos postos de saúde um fisioterapeuta. Não sei se há viabilidade disso daí, que só tem aqui no Brotas, né? E a Santa Casa, acho que a Santa Casa não tem, é só o Brotas aqui. E, infelizmente, vocês vão passar por isso, que a gente passa. 3 mandatos, o 4º, o que eu tenho escutado de gente que precisa fazer a fisioterapia, tem pessoas que não fizeram até hoje, tá? Deixa para lá, depois de 2 anos que liga, você ainda está precisando da fisioterapia? Felizmente já passou dor, já está tomando remédio e fica difícil essa situação. Eu acho que deveria priorizar essa situação, porque evita desgaste na saúde. De toda hora, o paciente, qualquer dorzinha, volta novamente no ortopedista, e às vezes é por falta da fisioterapia. Parabéns, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistam seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 88, vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito local prestar a esta Casa de Leis informações relativas ao serviço de coleta seletiva do nosso município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 89, vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito local prestar a esta Casa de Leis informações relativas ao apoio à educação de crianças com necessidades especiais e políticas de inclusão no município. Na ITRA, por favor, presidente. Por favor, secretário. As informações devem reportar os seguintes esclarecimentos. Primeiro,
A Secretaria de Educação possui algum convênio ou parceria com organizações ou institutos que prestam apoio na educação de crianças com necessidades especiais? Caso positivo, solicito detalhe dos convênios, incluindo as entidades envolvidas e as modalidades de apoio oferecidas. Existe algum levantamento atualizado sobre o número de crianças com necessidades especiais no município? Caso positivo, solicito o envio do levantamento detalhando as informações sobre a quantidade e as necessidades específicas dessas crianças. Qual é o custo total para o erário público relacionado ao atendimento e inclusão de crianças com necessidades especiais nas escolas municipais, incluindo recursos financeiros destinados a programas, convênios e capacitação de profissionais? No último concurso público realizado pela Secretaria de Educação, houve chamamento específico para vagas voltadas ao atendimento de crianças com necessidades especiais? Caso positivo, solicita a quantidade de vagas e o número de profissionais efetivos admitidos para essa função. Existe algum profissional de capacitação contínua para os profissionais da área de educação voltados a crianças com necessidades especiais? Caso positivo, solicito o quantitativo dos profissionais que participaram de tais capacitações. E quantos profissionais atualmente trabalham com crianças com necessidades especiais na rede municipal de ensino? Solicito ainda informações sobre o número de profissionais efetivos e temporários, bem como suas funções específicas no atendimento a esse público. O presente pedido visa compreender melhor as ações e medidas adotadas para garantir a plena inclusão e o desenvolvimento educacional das crianças com necessidades especiais. Por se tratar de assunto de relevante interesse e agilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Wagner da Silva Moreno. Continua a discussão ao requerimento. Palavra, senhor. Com a palavra, Wagner Moreno. Senhor presidente, membro da mesa, os nobres pares, vereadores aqui presentes, público presente, internautas. Há cerca de um mês, não chega um mês ainda, 20 e poucos dias, tive que sair às pressas aqui da nossa cidade para ir no sepultamento de um membro da minha família. E era uma criança de 34 anos, uma pessoa especial na nossa vida. Então eu sei muito bem o que a gente passa, e só as pessoas que têm crianças com necessidades especiais sabem o que eu estou falando. Então, conversando com algumas pessoas daqui da cidade, professores até nessa área, eles me deram algumas sugestões para a gente melhorar essa educação, esse ensino e esse acompanhamento, tanto da criança quanto da família também. Porque eu acho que a família que tem uma criança ou um adulto até especial, ele precisa de atenção dos nossos vereadores, né, dessa casa, do Poder Executivo, porque sozinho, gente, é muito difícil tocar isso aí. Eu sei o que o meu pessoal passou, que a minha sobrinha sofreu com esse menino, né? Nós sofremos, porque todos sofrem juntos. Então a gente precisa olhar um pouco para esse lado também, né? Às vezes a gente discute assuntos aqui que afligem pessoas normais, né? Como dizia Simão, claro que ele também era uma pessoa, mas tinha necessidades especiais. Então a gente tem que olhar para esse lado, que são pessoas muito carentes. Então eu vou ler aqui algumas sugestões que eles me disseram, que elas me colocaram. Eu acho que o som não está muito bom. Então são medidas que a gente pode melhorar esse tratamento a esse povo, né, que tanto necessita. Então, a primeira, criação de um plano educacional individual, que é o PEI. Este plano é desenvolvido para atender às necessidades específicas de cada aluno, levando em consideração suas habilidades e dificuldades. Porque cada criança especial é de uma forma, não são todas iguais. Não pensa assim, todo mundo tem o mesmo problema. Não. A forma de aprender, a forma de educar, a forma de entender o ser humano, entender o nosso ambiente, é diferenciada, né? Então, a outra opção que ela me deu, né, que é uma forma da gente melhorar, é a formação continuada de professores. O que não acontece? Capacitar os professores para lidar com a diversidade em sala de aula.
Isso é essencial. Isso inclui treinamento sobre estratégias pedagógicas inclusivas, uso de tecnologia assistida e adaptação de materiais didáticos. Ambiente escolar acessível. Adaptar a infraestrutura da escola para torná-la acessível a todos os alunos e outros recursos de acessibilidade. Uso de tecnologia assistiva, ferramentas com softwares de leitura de tela, dispositivo de comunicação alternativa e aumentativa e outros recursos tecnológicos podem facilitar o aprendizado de alunos com deficiência. Parceria com comunidades e a família. Falei agora da família, é importante a comunidade estar ligada a essas famílias. Envolver a família e a comunidade no processo educacional é fundamental. Isso pode ser feito por meio de reuniões periódicas, eventos escolares. E o último, promoção de uma cultura escolar inclusiva. Fomentar uma cultura de respeito e valorização da diversidade dentro da escola, promovendo atividades que incentivem a inclusão e a empatia entre os alunos. Então, são medidas que não são difíceis, não são caras, mas requer atenção, né, e trabalho. Na verdade, é trabalho, foco, e a gente tem que olhar para isso. Então, em homenagem ao meu sobrinho... Peço uma parte, nobre vereador. Não. Parabéns pelo requerimento. Eu acho que devemos fazer um estudo sobre isso aí, realmente, tá? Que a deficiência no nosso município é grande. E mais um detalhe, nós transportamos 10 crianças, estava em 10 ou era 11 crianças para Arujá, para ser tratada lá na APAI. A nossa APAI, a gente tem que ver como que vai funcionar, como que está a documentação, o que dá para fazer, porque através da APAI a gente consegue incluir tudo isso daí, né? E, infelizmente, a nossa cidade vizinho está contribuindo com nossas crianças com deficiência. Então, abriram 10 vagas, né? E nós temos que levar, tem que arrumar um transporte, porque eles não têm condições, não tem no nosso município, a gente vai ter que arrumar o transporte, e isso está ocorrendo vários problemas por causa dessa situação. Mas parabéns e estamos juntos aí nessa caminhada aí. Obrigado, vereador, pela sua parte. E é isso que eu tinha que falar para vocês. A gente tem que cuidar das nossas crianças, mas a gente tem que olhar para essas famílias também. Eu estou aqui, tenho certeza que vocês vão aprovar esse requerimento e vamos estar nessa luta junto. Obrigado. Continue a discussão do requerimento. Faço uso da palavra. Membros da mesa, nobres pares, público presente, boa noite a todos. Parabéns pelo seu requerimento, vereador. Daqui a pouco vai ser lida uma indicação que eu fiz aqui, porque eu já fui motorista na prefeitura e eu fiz muito transporte dessas crianças, né, especiais. Assim, hoje... depois que inventaram a inclusão, eu não concordo com a inclusão de todas as crianças. Nem todas as crianças especiais têm condições de entrar na inclusão. E elas ficaram sem ser assistidas. Eu, quando motorista, eu levei muitas crianças no Redentor, que lá tinha uma escola, tinha artesanatos, tinha campo, tinha horta. Porque essas crianças especiais, quando eles chegam no 2º grau, eles vão para casa. E hoje o que está acontecendo? Porque a gente fala criança especial, né? Com 50 anos continua uma criança. E hoje eles não estão sendo assistidos. Conheço algumas crianças que antigamente andavam, falavam.
Hoje eles não falam e nem andam. Eu tenho um caso de um amigo que essas crianças andavam. Eu ia buscar de ônibus, elas entravam no ônibus sozinhas. Hoje eles não andam mais e não falam. Estou fazendo uma indicação aqui. Na época eu fiz alguns pedidos até para conseguir uma van especial, né, para cadeirante. Na época veio para educação e não era para educação. A escola especial não era uma escola, nem não dava para saber se era da educação ou se era da saúde. Hoje, como o Nabil está à frente da Secretaria da Saúde, peço aí já, acompanhando aí seu requerimento, eu ia falar depois da minha indicação, mas como você já fez esse importante requerimento, peço uma atenção ao Nabil, que a gente possa tomar alguma providência para as crianças especiais, mesmo depois que saiam da escola da inclusão. Não é verdade? Sim? Você falou em inclusão, né? Eu acho que a primeira indicação dessa professora, que é muito querida e é muito minha amiga, Silvinha, foi a criação de um plano educacional individualizado, que é justamente o que você falou aí. Não é toda criança que tem que ser tratada todas da mesma forma. Cada uma tem sua, né, tem uma forma de educar, uma maneira de educar, tem seu tempo. Eu falo isso porque na minha família nós convivemos desde 34 anos com essa criança, então a gente sabe como lidar com isso, né? A gente conhece muito bem isso. As pessoas que têm, conhecem também. Então você tem razão, a tua indicação vai ser, né, legal, estou junto contigo nela. A gente precisa, né, incluir. Quando a gente fala em inclusão, não é colocar todo mundo num saco só, entendeu? Está falando aqui de individualizar a educação. Mas valeu, parabéns. Obrigado, vereador. Então fica aí, peço ao secretário de Saúde que pense com carinho. Nós temos lá o Redentor, que tem uma casa enorme que foi reformada na época do seu Hélio. Ela foi reformada e adaptada para os especiais. E que tome à frente isso daí e faça novamente um centro de convivência para essas crianças. Muito obrigado. Vereador, rápido, sim, Zé. Para subir na tribuna, parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento e sabe as palavras, vereador, porque da mesma forma também dentro de parentesco tinha uma criança que ela não andava, usava sapatinho, o dia inteiro deitado, e decorrente os anos com trabalho junto a pai, né, até meu primo também, e hoje anda, hoje trabalha, hoje conversa, sabe? Então é o seguinte, eu acredito que, como o vereador Wagner falou, temos que triplicar o trabalho em cima dessas crianças, porque hoje nós temos nossos filhos lá, o dia a dia, isso aqui. Imagine essas mães, como é difícil o dia a dia delas, né? A mãe ou o pai, ela para a sua vida para cuidar dessas crianças. Então, nós aqui, eleitos pelo povo, o mínimo que nós devemos fazer é lutar e lutar para que essas crianças tenham uma qualidade de vida e seja tratada aqui no nosso município. Basta tirar recurso de algum lugar, dá para fazer, vereador. Basta a gente lutar aqui em conjunto e vamos para cima. Então, vereadores, eu acredito que aqui em Santa Isabel tenha muito mais de 100 crianças especiais. E precisamos se unir. O Wagner fez esse requerimento aí muito bom. A gente se unir, pedir... Sua palavra. Sim. Rapidinho, queria parabenizar o vereador pelo requerimento de extrema importância, mas eu acho que a gente só vai conseguir obter o resultado, o senhor como presidente, se a gente pudesse fazer um requerimento pela Câmara, pedindo essa atenção junto aí ao Márcio Alvino, ele que é o responsável pelas APAES no município, para que a gente possa realmente ter uma reunião com ele, todos os vereadores que aqui estão, para que a gente possa nos unir e assim obter um resultado. Agora, se a gente ficar, no caso aqui, o próprio vereador, é que a gente não pode falar mas o próprio vereador Canor já batalhou muito com isso, né, sozinho praticamente, né, conseguiu fazer com que a APAE tivesse o registro municipal. Agora a gente está na hora da gente se unir, todos nós, para poder dar esse apoio aí à APAE, junto ao deputado, para o deputado entender a importância de ter uma APAE no município, no qual contemplaria, no mínimo, 170 crianças, foi o que a Maria disse.
Então, só um minutinho. É só para concluir. Então, a gente poderia fazer um requerimento, no caso, o ofício, né? Um ofício ao deputado Márcio Alvino, solicitando uma agenda com ele, para a gente que possa, de fato, falar sobre a APAI e a situação da APAI e a importância da APAI no município de Santa Isabel, para que a gente possa resolver, de fato, isso. Muito obrigado. Sim, vereadora. Na verdade, a minha indicação não é sentido para APAI. Seria um centro de convivência para essas crianças, tá bom? Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento. Peço encaminhamento pela União Brasil. Eu vou pedir a palavra, aí depois o encaminhamento. Tá, perfeito. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Jair Furino. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas. Boa noite, eu visito ao nosso vereador Renan aqui de Arujá. Parabéns, vereador Wagner, pelo requerimento. Realmente, a inclusão das nossas crianças especiais é muito importante. E até mesmo, eu tenho uma irmã que ela é especial. Infelizmente, ela faleceu aos 5 anos de idade. Então, eu sei realmente o trato que essas crianças merecem. E realmente precisa de uma atenção redobrada. Só que, infelizmente, por conta de políticas, que a gente fala que é a política do mal, a gente acaba a ver navios. Eu estava conversando com o Marcos Canor, que sempre batalhou pela APAI. Há 5 anos que a APAI já está aqui no município, mas por conta de questões políticas, o Márcio Alvino, que é o presidente das APAIs, não libera uma licença federal que o município precisa para a APAI poder atuar aqui no município. Então, se me permite uma parte, vereador. Sim. Essa é a história que contam para a gente, né? O antigo presidente do PL contava que não liberava por questões políticas, mas a gente nunca teve, de fato, uma reunião com um deputado para a gente saber o que, de fato, a gente realmente pode ter ou não no município. Verdade, vereadora. Até aproveitando, reiterando as suas palavras, seria importante o presidente dessa casa, junto ao jurídico, se a gente pudesse fazer algum requerimento, algum ofício, algo parecido, que a gente possa marcar uma reunião e entender o motivo de realmente, o porquê que não libera, o que precisa estar fazendo para liberar, de repente algum mal entendido no meio do caminho, para a gente tentar avançar e realmente instalar a PAI aqui no município, como o vereador Glória estava falando, em vez de ir para municípios vizinhos, aqui na nossa cidade a gente poder atender essas demandas. Uma parte, vereador. Eu acredito aí que ele, como deputado federal, está indo, acho que, o seu 3º ou 4º mandato aí. Eu acredito que teria que ter óbvios, né? Óbvios a mais para o nosso município. Eu acredito que um requerimento dessa casa, com todos os vereadores assinando, até mesmo pedir para que, ou a nós vamos até ele, ou até mesmo pedindo para que ele venha até aqui, com nós 15, eu acredito que nós temos muita força, e até mesmo, caso não venha, vamos até ele. E caso ele não fizer isso, vamos levar junto à população, porque eles são campeões de voto aqui no município. Quantos votos esse pessoal não teve aqui? O porquê não trazer qualidade de vida a essas crianças? O mínimo que nós estamos pedindo aqui. Não é questão política, não. Queremos melhorias. Porque se eles estão lá hoje, é por causa do voto da população de Santa Isabel. Então, vamos aí cobrar deles. Gostaria, senhor presidente, né, direcionando ao senhor, faça esse requerimento, envie para lá, eu acredito, convidando ele para vir aqui. Se não vir, a gente vai até ele. Uma parte, vereador, só para... Pode ir. Pode ser você é mais velho que eu. Pode ir. Mais experiente. Pode ir. Uma parte. Você sabe que nós temos uma emenda dentro do orçamento do município de R$200 mil para contribuir com a APAI no município. Tá, o que ocorre? Nós não vamos conseguir receber essa emenda parlamentar por falta de alguns documentos do local, não tem como ela prestar conta sobre isso, a APAI do nosso município. Eu acho assim, deveríamos chamar, eu não sei quem é hoje o presidente da APAI, e ver a dificuldade que ela tem, né, passar para nós vereadores, e a gente correr atrás disso aí, como o Zé falou. Eu acho que seria o mais viável, porque ela sabe a deficiência, qual está sendo o problema, a dificuldade que ela está tendo para instalar a APAI no nosso município. Se é a localização, se é o local,
se é algum documento público da prefeitura, para a gente estar ciente disso daí. Parabéns pelo requerimento. Eu não sei se o Chico lembra, nos nossos primeiros 3 meses de mandato, primeiro mandato, nós falamos com o Márcio, ali na entrada de Santa Isabel, sobre essa questão. E ali então ficou para o presidente do partido intermediar essa questão para nós com o Márcio. E isso caiu no esquecimento pelo antigo presidente do partido do PL, e com isso depois eu acredito que o vereador Marcos Canor foi falar com o Evaldo, alguma coisa assim, e foi dado uma pequena atenção para ele, mas a questão de não ter a PAI em Santa Isabel, de não ter a atenção do deputado federal do Márcio Alvino, que é campeão de votos aí a 3 mandatos federal, questões políticas. Porque eu acredito que se o PL tivesse feito o prefeito aqui em Santa Isabel, com certeza já teria a PAI aqui em Santa Isabel. Então nós não podemos deixar que isso aconteça mais. Nós temos que parar com essa parte de partidária e pensar realmente nas pessoas que necessitam desse serviço. Então, muito bem, por isso que é importante, se a gente conseguir, até que o vereador falou, com a presidente da PAI, junto com todos os vereadores, a gente ter acesso ou direto ao Márcio ou algum representante, para que a gente tenta descobrir o que está acontecendo nesse meio termo, o que a gente precisa para resolver. Porque nesses 5 anos, teve, se eu não me engano, até o vereador Marquinhos possa me corrigir, teve uma emenda que ele conseguiu, acho que de 1 milhão, não foi, vereador? Você conseguiu uma emenda também, 150 mil, que a PAI não pôde receber porque não tem essa licença. Então, seria muito importante a gente marcar essa reunião para a gente ver o que realmente está acontecendo, se é parte política, não é, para a gente poder desenrolar e chegar ao fim, que é realmente atender as nossas crianças especiais, que é o que elas merecem. Continua a discussão requerimento. Se me permite, peço a palavra. Com a palavra, Bruno Dupati. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Parabenizar ao vereador Wagner Moreno aqui por esse requerimento tão importante, né? É só subir mesmo para poder frisar essa nossa parceria, que a gente conta com a Vossa Excelência, presidente, que eu sei que a gente pode contar com o senhor para que possa encaminhar junto ao jurídico aí esse documento ao deputado, para que ele saiba dessa necessidade que a cidade tem diante dessas crianças e adolescentes e também os adultos que precisam desse centro de convivência que seria implantado na PAI. Ainda digo mais, falam que a gente não tem o espaço. Se eu não me engano, o Evaldo já cedeu um espaço, né? Ele mesmo falou que cedeu um espaço para poder construção da PAI, mas até isso que possa acontecer, eu acredito que a gente poderia até ver com o próprio deputado se a gente não poderia utilizar provisoriamente o espaço que hoje é da Previdência Social, que só marca consultas. Então, assim, a gente poderia, de repente, ceder o espaço por um tempo, 1 ano ou 2 anos, até a construção da PAI, e aí sim retornaria de volta depois para a própria Previdência Social o espaço. Porque hoje só marca consulta, hoje não faz absolutamente nada, e a consulta a gente pode marcar também para o aplicativo, igual é feito ali no... Ai, que o pai da Fábia trabalhava, esqueci, dos idosos. Uma parte, vereador. Sim? Aquilo ali a gente chama de um elefante branco. Exato, vereador. De repente, a gente pudesse buscar uma viabilidade muito melhor daquele espaço que é ali, porque tem sala, tem campo, tem espaço para a gente poder utilizar aquele espaço. Então, se a gente, todos nós aqui, os 15, se unir e procurar o deputado, eu tenho certeza que ele vai atender. 4 vezes campeão de votos aqui, não tem por que ele não atender. Eu acredito, só um minutinho, só para concluir, eu acredito que nesse meio termo de PL, esse buchicho todo, o ex-presidente do PL quis, de repente, segurar algumas situações para ele e não deixou que algumas prioridades chegassem, de fato, aos deputados. Que eu vejo que não tem o porquê, né? Sim.
Vereador, uma parte, e se Sim. for preciso, tenho medo, mas vou até, né, me proponho, chamo vocês aqui, a gente vai em grupo até Brasília para pedir isso para ele. Pessoalmente a gente vai lá, sai dessa casa e vamos até lá, né? Proponho a vocês, porque está na hora, que nem o vereador Wagner comentou, a união, Wagner. Com a união a gente constrói essa cidade. Obrigado. Uma parte, vereadora, só para... Sim, sim. E a gente, caso não conseguir, vereador Zé, nós demos a resposta, que a população dê a resposta nas urnas agora, na próxima eleição que tem. Porque a gente não pode aceitar mais os deputados virem aqui, pegarem os nossos votos e não olhar para a cidade. Então a gente está na hora de a gente começar a dar essa resposta na urna também para os deputados. Com certeza. Eu acredito muito no atual presidente do PL, o Evaldo, vai saber conduzir isso de uma melhor forma possível para a gente, né? Quem convive com o Evaldo, quem tem amizade com ele, sabe que ele é um pacificador, dialoga muito bem com todos nós aqui. Sim? Vereador. Sim? Eu conversei com o Evaldo aí faz uma semana e a gente conversamos bem sobre esses assuntos partidários. E hoje o PL vem com uma estrutura muito melhor do que estava antes. Com certeza, se a gente levar isso até ele vai dar uma atenção especial, que o Evaldo, ele também já foi vereador nessa casa aqui, ele sabe a dificuldade de todos os vereadores, e ele vai dar uma atenção sim, tá? Porque hoje ele tem uma afinidade com o deputado Márcio, tá? E com certeza a gente, conversando com ele vai dar uma atenção e pode até chamar o Márcio, conversar com o Márcio aqui, ou a gente ir até ele. Eu já conversei com o Márcio também no mandato passado sobre isso aí. Ele falou que tinha um monte de dificuldade mesmo da paz, tá? Só mais um pouco. Você vê que ele traz recurso para o lado dos velhinhos, traz recurso para a Santa Casa. Não custa nada trazer um recurso para a paz. Muito obrigado, vereador. Eu acredito muito que o Canor vem lutando aí 4 anos, arrumou a documentação, arrumou até acho que foi um bezerro para ajudar e a rifar na documentação. O Canor fez um grande esforço junto à PAI aí, os outros vereadores também aqui colaboraram, mas o Canor sempre à frente aí com a Maria, né, Guerreira, que é a presidente da PAI hoje. A gente precisa ver o porquê que não está acontecendo. É a documentação? De repente, é a documentação e é a composição da presidência hoje? O que falta ali para a gente poder, de fato, trazer essa PAI ao município? Porque quem está sofrendo com isso são as crianças. Sim? Vocês estão notando a relevância desse assunto nessa casa, né? Nós movemos todos os vereadores aqui, né, no coração e na mente, para a gente resolver um problema. A gente estava falando em educação nos colégios municipais e o assunto que aflorou foi a PAI, que realmente é a necessidade que a gente tem nessa cidade, né, de a gente colocar essa PAI para funcionar. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês aí que estão empenhados nesse assunto. O Zé, que falou aí que se propõe até ir a Brasília, eu também, Zé, estou junto contigo. Então, junto a gente vai conseguir resolver, Bruna. Vamos fazer assim, vamos fazer pelo presidente, né, com todos os vereadores, para a gente resolver logo isso rápido, para as nossas crianças sejam atendidas. Muito obrigado. É o que eu falo, assuntos grandes como a PAI, Electro, Sabesp, se nós nos unirmos e não ficar lutando sozinho, a gente consegue obter o resultado. Agora a gente fica lutando sozinho, é difícil. Quando a gente põe o peso dos 15 vereadores, a gente está falando aqui em cerca de 14, 16 mil votos só nessa casa. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 90 do vereador Wagner. Requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a essa Casa de Leis informações sobre estudo de viabilidade para a instalação de telas ou redes para a contenção de lixo em bueiros e córregos do município, com o objetivo de minimizar impacto ambiental causado pelo descarte irregular de resíduos sólidos, especialmente durante os períodos de chuva. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade.
Requerimento número 91 do vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito local prestar essa Casa de Leis informações sobre o serviço de catatreco realizado no município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 145, vereadores Jairo e Regiane, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviços de nivelamento, cascalhamento e toda extensão da Avenida Criolã, localizada na Estância Aralu. Indicação número 146, vereador Francisco, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de nivelamento e cascalhamento na estrada Morro do Tombo, até o cruzamento com a estrada Três Marcos, bairro Pouso Alegre. Indicação número 147, vereador Anderson, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de limpeza e manutenção das calçadas da Avenida Nicola Cianflone. Indicação número 148, vereador Anderson, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de poda da vegetação e capinação em toda a extensão da Rua Avelino Rodrigues de Camargo. Indicação número 149, vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de retirada do tronco de árvore situado na Rua Castro Alves, de frente ao número 258, bairro Lanifício. Indicação número 150, vereador Osvaldo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento da Rua Beija-Flor, na altura do número 18, no loteamento recreativo Presidente Kennedy. Indicação número 151, vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento, cascalhamento e capinação em toda a extensão da estrada do Cantagalo, no perímetro dos loteamentos Cantagalo e Astro Verde. Indicação número 152, vereadores Neurisvan Bruna e José Martins, solicitando ao senhor prefeito a viabilidade de ouvidar estudos para enviar a esta casa, para aprovação, um projeto de lei dispondo sobre critérios de controle da emissão de ruídos excessivos emitidos por escapamentos de motocicletas e veículos automotores similares, considerando o interesse local no município de Santa Isabel e dando outras providências. Indicação número 153, vereador Neurisvan, solicitando ao senhor prefeito a viabilidade de ouvidar estudo para esta casa, para aprovação de um projeto de lei dispondo a criação de centro de convivência da pessoa com deficiência no município de Santa Isabel e dando outras providências. Indicação número 154, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização do serviço de tapagem de buraco na Rua Lauro Moreno Cabreira, das alturas do número 37 e 351, do loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 155, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de limpeza e roçada na Avenida Prefeito Oswaldo Rodrigues da Silva, próximo ao esquinão da construção no Jardim Eldorado. Indicação número 156, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação e manutenção do escadão, localizado na Rua Geraldo de Souza Braga, número 10, no Jardim Eldorado. Indicação número 154, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação e limpeza das ruas Brasília e Avelino Rodrigues de Camargo, na ladeira Monte Serra, no Jardim Monte Serra. Indicação número 158, da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação e limpeza nas ruas Washington Luiz, José Moreno Mostazo e Eduardo Sais Nunes, localizado na Vila Guilherme. Indicação número 159, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação e limpeza na Viela da Chiruquitagawa, no Jardim Eldorado. Indicação número 160, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de limpeza do bueiro localizado na altura do número 182 da Rua Luiz de Almeida Machado, no Jardim Vista Verde. Indicação número 161 da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a instalação de lâmpadas nos postes da Viela Guiomar de Castro de Souza, que dá acesso à Rua Lourival Bem-vindo de Queiroz. Indicação número 162 da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de patrulhamento na estrada do bairro do Figueira, nas proximidades da ponte que faz divisa com o município de Guararema. Indicação número 163, da vereadora Maria Telma,
Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de patrulhamento na estrada que se inicia na altura do quilômetro 9 da estrada Benedito Rodrigues Cardoso, do bairro Montenegro, primeira entrada à direita. Indicação número 164, vereador Walter. Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de manutenção, nivelamento e cascalhamento nas ruas Cirino Rodrigues e Marina Rodrigues, no Recanto Cirino. Indicação número 165, vereador Walter. Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a instalação de novos pontos de iluminação pública na estrada do 55. Indicação número 166, vereador Walter. Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente o mapeamento de pontos de iluminação pública com problemas e a substituição das lâmpadas queimadas no Parque Ecológico Municipal Manuel Rodrigues de Paula, seu Neco. Indicação número 167, vereador Walter. Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a colocação de lombada na Avenida Terezinha de Lima Bueno, loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 168, vereador Walter. Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de manutenção e tapagem de buraco na rua Maximínio Antônio de Camargo, região central. Indicação número 169, vereador Walter. Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de manutenção da rua Ninho Verde, bairro Aralu. Indicação número 170, vereador Wagner. Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente as devidas providências no sentido de realizar a divulgação nas mídias sociais e jornais da cidade sobre o Conselho Tutelar e o Conselho do Idoso e principais atribuições. Indicação número 171, do vereador Wagner. Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente as devidas providências no sentido de realizar o serviço de instalação de braço de luz, braço de iluminação pública, na rua da Cabriúvas, próximo ao número 67, Gran Jurupês, especificamente nos postes de numeração 23.472 e 35.681. Indicação número 172, vereador Wagner. Solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente as devidas providências no sentido de realizar um estudo para possível instalação de lombada na rua Maria de Lourdes Sais. Próximo ao número 8, Jardim das Acácias. Para falar no expediente sem a parte, tem 10 minutos, vereadora Bruna do Patti. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Eu vim aqui a essa tribuna a modo de esclarecimento mesmo. Surgiu um boato aí de como que eu teria comprado a minha casa, que nem minha é da minha mãe, né? Falando que eu tinha ganhado por isso, por aquilo. E como eu sempre fui transparente em tudo que eu fiz na minha vida, principalmente na vida política, eu decidi subir aqui à tribuna para poder falar aqui e que fique claro entre todas as pessoas que tenham dúvida, né? Minha mãe tinha um processo judicial, recebeu 180 mil, eu vendi o meu terreno, que até ofereci para o vereador Zé, ofereci para o vereador Jairinho, ofereci também para o Van, consegui vender ele, 90 mil, peguei o dinheiro, fui lá na Quintel e demos a entrada. A Quintel, juntamente com a Fernanda, com o Zé, que são pessoas parceiras, parcelou o resto. Então, 15 parcelas de 5.500, que eu pago por mês. Consigo pagar porque eu dou plantão, juntamente com o dinheiro dessa casa, né? No qual eu recebo. Então, assim, eu não entendo
quer dizer, acho que até começo a entender algumas coisas. Porque por que estão pegando tanto no meu pé de coisas tão supérfluas? Ou por que eles estão tentando justificar ou achar algo em algo que não tem nada de errado? Minhas contas estão aí. Quem quiser quebrar os sigilos das minhas contas estão à disposição aí. Só acho que as pessoas têm que parar um pouco de pensar na vida alheia e pensar na sua vida. O que você está contribuindo com o município? O que você está fazendo de bom para o município? Porque eu sempre trabalhei desde os meus 12 anos. Né? Minha mãe é uma mãe solo, que graças a Deus eu tive a honra e a oportunidade de ser filha dela nessa vida. Uma mulher guerreira, batalhadora, que me criou sozinha. Porque meu pai, a maioria que conhece, sabe que ele, do mesmo jeito que é comigo, é com os outros filhos. Nunca deu atenção. Então, são bem de vida? São muito bem de vida, mas nunca me ajudou em nada. E graças a Deus, só precisei utilizar 2 vezes. Uma quando eu estava passando fome, quando eu tinha 7 anos, e a outra quando eu precisei para material escolar. Só. Mas o resto sempre batalhei muito para isso. Né? Então, eu não entendo muito o conceito das pessoas, e é por isso que eu subi aqui nessa tribuna para esclarecer e para que ninguém tenha dúvidas mais. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.